Muito boa noite, senhoras e senhores. Damos início à sessão solene da Câmara de Vereadores, proposta pelo vereador Rui Lorenzato, aprovada por todos os vereadores, com a finalidade de homenagear a comunidade de São Roque pelos 100 anos de fundação. Convidamos as autoridades a seguir para comporem a mesa principal. Vereadora Cláudia Furlaneto, primeira secretária nesse momento, representando o presidente da Câmara Municipal. Senhor Antônio Bortolotti, secretário de Interior, representando o prefeito Luciano Azevedo. Padre Geraldo Colette, pároco da Paróquia São Cristóvão. Senhora Teresa Rosso, moradora mais antiga da comunidade de São Roque. Convidamos os vereadores líderes de bancada para que conduzam o presidente da comunidade de São Roque, senhor Luiz da Silva de Jesus, até a mesa principal. Registramos a presença dos vereadores Alberi Grando, Alex Necker, Aristeuda Lalana, Cláudia Furlaneto, Cláudio Luiz Rufa Soldá, Eduardo Pelicioli, Hernani Leimer, Gleison Consalter, Isamar de Oliveira, Patrick Cavalcante, Pedro Danelli, Renato Tchecker, Rui Lorenzato e Wilson Leu. Registramos a ausência justificada dos vereadores Márcio Patucci, Marcos da Silva, Paulo Necklin, Paulo Pontual, João Pedro Nunes e Márcio Tassi e também Sidney Ávila. Queremos ainda agradecer e registrar a presença do senhor Aldomir Santi, superintendente regional da Corsã, senhor Alberi Ciolim, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, senhora Rosana Araldi, diretora da escola Abramo Ângelo Zanotto, também do vereador emérito Ivo Ferrão. A imprensa, senhoras e senhores, nesse momento com a palavra, a representante do presidente da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, vereadora Cláudia Furlaneto. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene. Cumprimento as autoridades que integram a mesa oficial e demais que nos visitam neste ato. A imprensa, senhoras e senhores. Inicialmente, convido a todos para cantarmos o hino nacional brasileiro.
nossos vozes tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, proclamada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e digo eu verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas eles a justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora, a própria morte terá adorada, entre outras minas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol resplandente, pátria amada, Brasil. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo aprovou por unanimidade a proposição de autoria do vereador Rui Lorenzato, que tem como objetivo homenagear os 100 anos da comunidade de São Roque, distrito de São Roque. Com a palavra, o vereador Rui Lorenzato, proponente da homenagem. Quero dizer nosso boa noite a todos e a todas, da grande satisfação de estar aqui neste momento, nesta sessão solene. E quero cumprimentar a presidenta que preside esta sessão solene, a vereadora Cláudia Furameto, os demais vereadores, e em especial cumprimentar o atual presidente da comunidade de São Roque, o senhor Luiz de Jesus, e em nome dele cumprimentar todos os membros da atual direção da comunidade de São Roque. Cumprimentar também a senhora Tereza Rosso, de 90 anos, aqui presente e que é residente há mais tempo, vive em São Roque. E em nome dela, cumprimento a toda a comunidade de São Roque e todos aqui presentes. Cumprimento também, representando o prefeito municipal, Tonico Bortolotti, nosso amigo Tonico, nossa saudação, também o nosso amigo Geraldo Colete, que faz parte da mesa nesta sessão solene. Como agricultor, é uma honra para mim usar desta tribuna para, em nome do povo de Passo Fundo e dos 21 colegas vereadores, homenagear a comunidade de São Roque, que celebra 100 anos de uma bonita caminhada. Protocolei um requerimento nesta casa para comemorar os 100 anos da comunidade de São Roque, que foi aprovada por unanimidade dos nossos colegas vereadores. Com esta sessão solene, a Casa do Povo passofundense faz seu reconhecimento a uma comunidade e às pessoas que a construíram. Parabéns, comunidade de São Roque. Permitam-me, a todos aqui presentes, recuperar um pouco da trajetória desta comunidade para ilustrar a importância e a sua força na comunidade passofundense. Então, aqui eu quero convidar a todos e a todas para assistir já de imediato o vídeo que passaremos a partir de agora, contando e fazendo um relato desta caminhada e desta história, contando pelos próprios moradores e lideranças da nossa comunidade de São Roque. Muitos fatos relembraremos hoje, com a ajuda das pessoas que ainda convivem conosco, ex-lembranças de alguns momentos. Como é que era a vida e o trabalho das pessoas aqui? Como é que era a convivência das famílias? Olha, não é que nem hoje não. Não é que nem hoje, muito diferente.
A agricultura eu acho que nem tinham. Alguma coisa, trigo para o gasto, essas coisas, milho para o gado, essas coisas. Comércio, lenha, levava agora carga de lenha na cidade para pegar uns trocos. Dinheiro estava difícil. Eu lá em Júlio de Castilho, em Nova Palma, meu pai trabalhou uns 2, 3 anos com olaria. Em 42 nós viemos a Passo Fundo. Não sei se 2 ou 3 anos, sol seca e não dava nada. Meu pai disse aqui, não dá para tu ter que inventar alguma coisa. Inventar o quê? Ali do lado tinha, não sei se é do teu tempo, Fortunato Moura. Tinha um armazenzinho, seco e molhados aí. Aqui do outro lado tinha mais um senhor ali, tinha uma olariazinha dali. E esse Fortunato pegou essa olaria ali e deu para nós trabalhar. Já nós tínhamos uma experiênciazinha já. Seca tá queimando, ficamos 1 ano ali. Depois, ali meu pai disse, nós temos bar lá na Vila Rosso. Passo Fundo, olaria de telha francesa. Tinha só uma no município. Do Egídio Lubian, do pai dele talvez, uma só. E nós aqui conseguimos, através de uma ajuda de alguém, colocar uma olariazinha lá de telha francesa. É a segunda. Ali que começou a dar certo. A comunidade, a turma viram que nós acertamos ali, o passo ali. Aí começou a olaria. Foi aonde que a turma cresceu. Basta dizer que em poucos anos o município de Passo Fundo tinha 40, 50 olarias. Mas aqui os moradores ali, eu digo assim, de segunda geração, eu conheci todos. Aqui começou lá da Vila Rosso, João Rosso, conheceu, tu conhece. Finado Guido, tu conheceu. O Albino Rosso, tu conheceu. É tudo primeira geração, né? Aliás, segunda geração, porque são filhos são segunda, né? E nós somos terceira. O Bianca, que é casada com o Rosso também conheci tudo. E aqui em São Roque tinha Milan, que nós estávamos falando, que esse é italiano, veio da Itália. Tinha moinho ali, Moura tinha ali na esquina ali uma lojazinha, secos e molhados, ali bem ajeitadinho. Aqui tinha Nazari lá em cima, o finado Paulinho tu conheceu, Antônio também, Egídio Lubiano tu conheceu, e que mais? Milo Leime tu conheceu. É tudo no meu tempo, de 42 em diante conheci toda essa gente. Leime por aí conheci os contos, porque Zanotto ali em cima, o Abramo, tu conheceu, o Zebe, tu conheceu. E a agricultura, aquela não funcionava, não tinha. Olha, tinha 2 moinhos ali em Passo Fundo, moinho Busato, moinho Rio Grandense. E comprava uns trigo ali, não tinha essa soja, não existia. Milho um pouco para a criação, para as vacas, para a junta de boi, lavrava com a junta de boi, plantava com aquela maquinazinha, sabe, aquela... Mas aqui começou com olaria. Ali que deu o salto, todo mundo tinha. Nós tínhamos roça, só de roça aí tinha 3. A nossa 4, Leime 5, Lubian 6, Bortolin 7, Arnaldo 8, Zanotto ali em cima, 2 Zanotto, 8, 10, Risson, fora essas aí de São Valentim ali, que coisa aí encheu. Mas seria isso aí, seu Zanon, tá bom? Eu não sei se tá bom, eu que pude responder o que está dentro de mim, que lembro isso aí. Seu Severino, o senhor, em que ano o senhor esteve lá em São Roque? O senhor chegou pelas bandas de São Roque? Banda de São Roque, 1932. Então, o senhor é bem antigo lá. E a sua família morou lá em São Roque? Morou ali onde era o Célio Zanotto, tinha olaria ali. Primeiro moramos aí. Depois fomos morar do lado do salão paroquial ali, lá da igreja aí. Ficamos mais uns anos. Saímos de São Roque em
Em 39. Acho que foi em 39 que fomos para São Valentim, que o pai montou moinho lá em São Valentim daí. Que nós tínhamos moinho ali do lado do salão aí. Depois, em 46, eu acho que foi que eu conheci ela. Que ela veio para São Roque, né? Aí era uma matinê dançante lá, de repente a gente se encontrou. e ali começou a nossa história lá. Dona Anita, na época que a senhora licionou lá, quantos alunos tinham lá em São Roque? Eu acho que tinha uns 12 mais ou menos. 10, 12 por ali. Tinha o primeiro, tinha o segundo, tinha o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. O quarto e o quinto e o sexto era com a tua mãe, porque ela era formada, né? E a Elvira não tinha normal também, igual eu, que eu não tinha normal, né? Assim, no colégio, era só nós três. Depois tinha 2 faxineiras, né? Que era a Olga e a Chica, Francisca. Professoras mesmo, eram só nós três. Eu e a Elvira e a tua mãe. Para mim, é motivo de orgulho estar passando por esta fase dos 100 anos de São Roque e eu na direção de uma escola. Como eu disse, estou gerindo um trabalho junto com os outros, mas eu já recebi muita coisa, né? A escola é um patrimônio de toda aquela comunidade. Eu me emociono quando falo isso porque eu acredito muito na educação. Então, por menor que seja a comunidade, como antigamente, quando a dona Anita e a sua mãe, dona Maria, trabalharam lá, tinha quase 200 alunos. Hoje nós chegamos numa fase de 60, com alunos de todas as regiões, né? Ali ao redor. Mas nós queremos assim mesmo manter, porque esses 60 que estão lá estão recebendo uma educação, eu diria até à moda antiga, que muitos pais da cidade nos procuram, porque eles sabem que a educação lá do campo, lá de São Roque, ela é uma educação que forma cidadão. Eu lembro de guri que eu nasci aqui, quando meu pai veio da guerra, às vezes se instalou aqui, botou um armazém, então desde guri que eu me lembro da comunidade, tinha bastante morador, era assim, tinha mais jovens, bastante. Hoje em dia já está pouco, né? O pessoal está indo embora para a cidade, então acho que naquela época a café era melhor. Hoje está meio assim, a televisão está trazendo muita coisa ruim para o pessoal, principalmente para os jovens. Então acho que naquela época o pessoal acreditava mais, eles iam para a missa e saíam de a pé. Eles caminhavam quilômetros para ir numa festa, numa missa. E hoje não, hoje não tem mais isso, né? Nas festas até mais ou menos continua a mesma coisa, né? Que você hoje você faz também nas festas, que é a carne, os galetos, galinha, que é a tradição da festa de São Roque, assado, e a missa, isso aí também. Então acho que mais ou menos continua igual. Claro, além da gente ter que ver com as estradas, que depende mais da secretaria, mas ainda assim hoje o subprefeito tem uma missão, que tem uma equipe de máquina da patrulha agrícola que está a responsabilidade do subprefeito. Temos aí 2 espalhadoras de calcário, uma máquina de fazer silagem, tem um fazedor de buraco, uma plana para quem quiser arrumar seus pedaços de estradinha deles. Então isso está tudo na responsabilidade do subprefeito. Tem que fazer a manutenção, a gente cobra uma taxinha do agricultor, mas daí a manutenção é por conta que a prefeitura não bota nada nesse negócio aí. Como era o início da comunidade aqui, quando tu era mais novo? Na época tu estava te preparando para ir para os bailes, ainda trabalhava na lavoura ou trabalhava na olaria? O que tu fazia aqui? Eu trabalhava na olaria. Sempre trabalhava na olaria? Foi. E aqui na comunidade era bem simplesinha, tinha um salãozinho velho, bem aqui. E ele começou devagarzinho, fomos indo, crescendo, lutando. E temos onde é que temos hoje. Fazendo amizade. Fazendo amizade. E tem o campo era ali no Seu Vitorino. Mas antigamente tinha outros campinhos ali, né? Mas aí depois foi ali. Depois fomos sofridos desse aqui, que era um banhado. A parte do futebol se desenvolveu essa parte esportiva ali. Foi ali. A senhora há quantos anos mora aqui em São Roque? 72 anos.
Que ano a senhora lembra o ano que a senhora casou? É de 1946. É que ele foi pagar em 1945, né? 46. É aqui na igreja de São Roque, sim. Quem era o padre? Lembra? O nome do padre era Júlio. Padre Júlio. O que mais marcou na sua vida de uma pessoa que está há 70 anos morando nessa comunidade? Tudo de bom, porque tinha muita amizade com o povo daqui, a gente já tinha comércio, então a gente o que podia servir, a gente servia, né? Então eu estou feliz com isso, né? Ivo Francisco Ferrão, o nosso primeiro vereador dessa comunidade de São Roque, que representou o orgulho, a raça e o trabalho dessa comunidade. Para mim, eu me sinto muito feliz, muito honrado de estar aqui, porque São Roque mora no meu coração. Como diz a dona Teresa, foi crismado aqui, tudo, participamos aqui. O meu pai fazia parte aqui, ele era churrasqueiro, era o carpinteiro de São Roque. Essa comunidade era uma comunidade unida e muito grande. Então, hoje a gente fica sentido quando vem em São Roque e vê meia dúzia de famílias morando aqui. Embora o pessoal mantenha essa comunidade, agora estou se preparando para o 100 anos, é uma alegria muito grande, porque o trabalho está sendo feito muito bom e muito bonito, e tua participação é muito grande também, mas São Roque naquela época era muito maior. Como diz a dona Teresa, nós tínhamos aqui umas 40 famílias que moravam aqui perto, fora uns que moravam mais adiante, mas estavam sempre aqui na comunidade. Tinha uma cancha de bocha aqui na frente da dona Teresa, salão de baile aqui, tinha alfaiate que é o Luciano Donato, ele deve estar da mesma idade da dona Teresa, era o nosso alfaiate aqui. E aqui nós tinha tudo que foi falado, tinha 2 armazéns, tinha olaria, tinha ferraria, tinha selaria, tudo nós tínhamos em São Roque. Depois, aos poucos, o pessoal foram indo para a cidade, né? Começou a vir os jovens que queriam estudar na cidade e não voltavam mais. E outros que começaram a renatar aquelas pequenas propriedades e se tornou uma granja forte e os pequenos foram tudo para a cidade. Foi o caso do meu caso também, que teve que sair daqui para ir trabalhar de empregado lá na cidade do Zé de Costa, em 1950. Inclusive, tem uma passagem muito bonita, porque eu e o falecido teu pai, o Alvino Ferrão, eu arrumei serviço para ele no Zé de Costa, que ele trabalhava com nós na nossa pedreira. Tinha 2, 3 pedreiras abertas também aqui, que não vou falar antes. E dali uns tempos que trabalhamos na construção do Zé de Costa, em 1950. Aí o Alvino foi lá na Aldaire, arrumou serviço para ele e para mim. Ele foi para lá e eu não quis ir, porque frigorífico é muito melhor, papá. Mas, em final, voltando em São Roque, eu acho que é uma festa muito bonita, uma homenagem muito merecida que estão fazendo dos 100 anos de São Roque. Nasci lá em São Roque em 1942. Eu morei lá em São Roque uns 32 anos. O pai, ele foi sempre da diretoria. Ele foi mais ou menos uns 20 anos na diretoria. Ele cuidava da Copa, ele abriu a Copa no sábado de tarde, nos domingos. Nos domingos, cedo eu pegava, eu ia lá no posto que tem ali no salão e botava cerveja, refrigerante, gelar na água, porque não tinha geladeira, não tinha luz naquela época. Então, botava de manhã, de tarde, quem queria uma bebida, eu ia lá no posto e pegava e servia para quem quisesse tomar, né? Eu tocava o sino, troquei o sino de manhã, 6 horas, minha mãe me acordava às 6 horas da manhã, eu tocava o sino, o meio-dia eu tocava o sino, às 6 da tarde eu tocava o sino, mais de 10 anos eu toquei o sino. A minha mãe, o padre, sempre fazia refeição com nós muitos anos. Quando tinha a crisma, ela vinha na cidade, ali no Rosseto, pegar pratos, talher, para fazer aquele almoço para o bispo e para todo mundo. E era uma festa, todos os anos era uma festa. Ali tinha o rio, não tinha ponte, nós passávamos para Pinguela, dava de enchente. E aí, onde tem o salão agora, nós tinha casa, o pai tinha um matador, ele carneava, e dava de enchente, alagava tudo embaixo do porão, tudo. E a gente morria de medo, né? A gente era mais novo, né? E não era fácil. O meu nome é Nelson Vanem,
Também nasci em São Roque, fiquei até os 21 anos de idade, depois dei baixo dos quartéis e vim para a cidade. E nasci lá, me criei, me batizei lá, primeira comunhão, crisma, só não casei lá em São Roque, casei aqui na cidade, na Santa Terezinha. Primeira filha nasceu lá em São Roque, batizei que é a Gilda, e ela está com nós hoje aí. O professor que nós tínhamos lá era o Tutico Ribas. Todo mundo ia com canivete, com bodoque, e ele pegava e atirava num poço que tinha na volta do rio, ele atirava tudo lá no rio. Até se o cara vai procurar, acha muita coisa lá. Eu tinha uma gaitinha de boca, então nos domingos eu fazia o martinete tocando a gaitinha de boca, que eu sei tocar, né? Eu sou Genivanim, esposa do Nelson, casei lá. Estudei em São Roque, batizei a minha filha. Eu lembro de muita coisa. Da grutinha que era do lado, que fizeram do lado do colégio. Eu tenho umas quantas amigas que estão na foto, inclusive uma irmã minha. E as minhas irmãs mais velhas, elas ajudaram também. A professora fazia nós fazer drama, assim como fazem agora. A gente fazia, e vocês, né, nós, tudo, aqueles dramas, coisa mais linda. Dia 7 de setembro, todo mundo marchar. E o Vitorino Rosso, era que ele veio da Itália lá, que foi na guerra, ele que executava nós e fazia nós fazer tudo direitinho. E tenho saudade dele, porque ele era uma pessoa, assim, muito positiva, muito trabalhadeira, para ele gostava dessas coisas. Como pároco da paróquia São Cristóvão, minha saudação especial à comunidade de São Roque pelo seu centenário. E eu diria assim que a gente vê muitas histórias escritas em livros, histórias escritas em papéis, escritas em teatro, escritas a partir do cinema, e há histórias escritas nos corações das pessoas. E creio que no coração de todos nós estão escritas muitas histórias bonitas. E quando a gente olha a história, a gente lembra a história da nossa família, a história da gente mesma, a história de nossa avó, a história dos nossos descendentes. E conhecer a história, conhecer algo importante, a raiz de onde nós viemos. Então é nesse sentido que nós queremos lembrar também esta história bonita, feita de trabalho, feita de luta, feita de sacrifício, mas acima de tudo também com espírito de fé e de comunidade. Quando você tem dentro de você um espírito de fé, espírito de comunidade, os conflitos, as situações adversas, elas são superadas. Então, nesse sentido, nesta graça, São Roque também tem uma história bonita. A história de São Roque, o seu sinal de solidariedade também marca muito a sua pessoa. E desta forma também quer marcar esta comunidade pela sua história, pela sua caminhada. Desejamos que um século significa um passo importante dado. E quando um passo importante é dado, automaticamente outros passos vão seguir. E é assim que São Roque vai continuar sua caminhada, vai continuar sua história, gente de lá, gente de perto, gente de longe, e que a luz, que a graça de Deus possa sempre iluminar a todos vocês e que a bênção de Deus sempre vos acompanhe e que o nosso apoio, a nosso gesto, a nossa solidariedade de todos possa ajudar a continuar a construir esta história bonita, esta história importante, esta história edificante, que aconteceu em tantas comunidades e que agora a comunidade de São Roque tem o privilégio de comemorar. Tá aí então esses belos depoimentos dessas pessoas, essas lideranças que contaram um pouco da história. Foi por isso que eu não me encorajei também de eu contar a história. Eu acho que nada melhor do que ouvi-los, e aí foi muito bem contada pelas pessoas que aí fizeram o seu depoimento. E que maravilhoso ver essa história sendo contada por quem ajudou a construir a comunidade de São Roque. Já que estamos falando de comunidade, é importante dizer que comunidade se refere à qualidade daquilo que é comum. Pode-se conceituar comunidade como um grupo específico de pessoas que residem em uma área geográfica determinada, compartilham uma cultura comum e um modo de vida,
São conscientes do fato de que compartilham certa unidade e que podem atuar coletivamente em busca de um objetivo ou de uma meta. Para definir uma comunidade, é necessário que cada integrante faça parte de uma história compartilhada, uns objetivos propostos em comuns, um estabelecimento de metas, uma identidade compartilhada e uns objetivos em função das necessidades comuns. Quando tudo isso sucede, podemos dizer que realmente existe uma comunidade. E São Roque é exemplo de comunidade que atende este conceito. Foi no coletivo construíram a igreja, a escola, o salão de festa, o campo de futebol, criação do distrito de São Roque, a elaboração do estatuto do cemitério, a diretoria da comunidade, a associação dos poços artesianos, a articulação e organização da patrulha agrícola e muitos outros avanços. Isso mostra o quanto a comunidade de São Roque é organizada em busca dos objetivos comuns. Hoje comemoramos os 100 anos da comunidade de São Roque e podemos nos perguntar, quantos anos mais esta comunidade existirá? Acredito que esta comunidade continuará existindo por muitas e muitas gerações, mas para isso é fundamental ter cada vez mais apoio do poder público, fortalecimento do setor primário, para que as famílias continuem no campo e com qualidade de vida. Espero que daqui a 20, 30, 50, 100, 200 anos, ela continue sendo homenageada. Parabéns a todos e a todas que fizeram parte desta linda história de 100 anos da comunidade de São Roque. Deixo aqui, com muito carinho, um forte abraço e a todos e a todas. Nosso muito obrigado. Para concretizar e perpetuar esta homenagem, o Poder Legislativo do município de Passo Fundo entrega a placa de honra ao mérito. Solicito ao mestre do cerimonial que proceda à leitura do teor da placa. Estado do Rio Grande do Sul. Câmara Municipal de Vereadores, honra ao mérito. A Câmara Municipal de Vereadores de Passo Fundo confere a presente placa, diploma de honra ao mérito, à comunidade de São Roque, em homenagem aos 100 anos de fundação, pertencente ao distrito de São Roque, município de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, conforme requerimento 2/2015, de autoria do excelentíssimo vereador Rui Lorenzato, aprovado em sessão plenária por unanimidade. Passo Fundo, 15 de abril de 2015. Assina vereador Márcio Patucci, presidente da Câmara Municipal de Passo Fundo. Convido a todos os vereadores e vereadora para que façam a entrega da placa de honra ao mérito em homenagem à comunidade de São Roque.
Convido o Padre Geraldo Colete, pároco da Paróquia São Cristóvão, para entregar um buquê de flores à senhora Teresa Rosso, moradora mais antiga da comunidade. Para brilhantar a nossa sessão solene, vamos acompanhar a apresentação do coral da comunidade de São Roque.
agosto que morreu um homem novo, como filho desta terra, dentro da família Rock. Ele renunciou a tudo para viver como pobre. Depois que ele morreu, renasceu como São Roque. Essa luz brilhou na Europa, refletiu no céu azul, atravessou toda a nuvem e na América do Sul, chegando na região que tocou seu coração, se tornou um padroeiro com a nossa devoção. Ele era peregrino, mora no meu coração, padroeiro dessa igreja, protetor da região. Nós somos agraciados por um santo milagreiro. Ele nos enche de júbilo, ele é o nosso padroeiro. Della Italia noi siamo partiti con nostro onore. 36 giorni di macchina e vapore, e nell'America noi siamo arrivati. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 un bel mazzolino di All'America noi siamo arrivati, abbiamo trovato ne paga e ne pieno, abbiamo dormito sul nudo e terreno, come le bestie abbiamo ricordato. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 un bel mazzolino del fiore.
Deixar os nossos parabéns a essa bela apresentação do coral. E convido agora, para fazer uso da palavra, o presidente da comunidade de São Roque, Luiz de Jesus. Em nome da diretoria, quero cumprimentar a presidente do Legislativo, a senhora vereadora Cláudia Furnaleto, e demais componentes da mesa, Padre Geraldo, Antônio Bortolotti e a dona Tereza Rosso, ali, é da nossa comunidade, no qual completou 90 anos, dia 6 de abril. E agradecer ao vereador Rui Lorenzato pelo protocolo da sessão solene em homenagem à comunidade de São Roque, pelos 100 anos de sua fundação, que completa na data de hoje, 15 de abril. Também queremos cumprimentar os demais vereadores desta casa. Queremos cumprimentar a todos os associados dizimistas da Capela São Roque aqui presentes. Os senhores Pedro Zanão, Florentino Lubian, seu Sérgio Vanim, Nelson Vanim, né, pessoas mais antigas que viveram e vivem em nossa comunidade. O senhor Alberice Olim, presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Passo Fundo. O senhor Doacir Rosso, subprefeito do nosso distrito de São Roque. O senhor Ivo Ferrão, sempre vereador. E o senhor Laurindo Ferrão e João Ferrão, que contribuíram com seus trabalhos no resgate histórico de fotos e vídeos e depoimentos dos antigos moradores. Esse material que servirá para a edição de um livro futuramente. A diretora da escola, Abramo Ângelo Zanotto, a senhora Rosana Araldi. A diretora da escola, João Rosso, a professora Wanda. E demais presentes aqui na sessão. Foi por volta de 1890, quando chegaram os primeiros colonizadores imigrantes, as famílias de Fernando Estrelo, da Alemanha, Francisco Escobar, da Espanha, Rafael Pera, da Itália, os irmãos Pedro e Zílio Lubian, Cristiano e Valdemar Michel, João Dalmonin, Antônio Venturini e outros. A partir de 1913, chega à localidade outros imigrantes. Chegou também o jovem Eugênio Leimer, que casou-se com Francisca Bento de Souza, filha de Antônio Bento de Souza. A localidade era conhecida como Mato dos Bentos. Na época, ali na redondeza, residia o senhor Antônio Bento de Souza, de origem portuguesa, proprietário de uma grande área de terra coberta com verdejante mata nativa. Por isso, denominou Mato dos Bentos. Com a chegada dos primeiros imigrantes, isso tudo mudou. A primeira imagem de São Rocco, ainda em papel, trazida da Europa, por imigrantes italianos. A construção da primeira capelinha de madeira, em honra a esse santo por devotos. Foi em 15 de abril de 1915 que algumas pessoas que pretendiam a construção de uma igreja nessa localidade fizeram a doação de um terreno para a diocese, cuja sede se situava em Santa Maria. Foram esses os benfeitores: Lauro Xavier de Castro, Geraldino de Oliveira Xavier, Dorival Xavier de Castro, Hortência Ribas de Castro e Eutalva Melo de Castro. Eles procederam à doação na presença do padre Rafael Iope. Os doadores passaram a escritura pública de um terreno medindo 40 metros de frente por 40 metros de fundo. Situado entre um lajeado que levou o nome de São Roque, por causa da capela, no local denominado Mato dos Bentos. Serviram de testemunha na transação Álvaro Schell de Quadros
e Maria Schell Loureiro. Foi oficial de registro Joaquim Pousa Dutti. Atualmente considera-se como fundadores da Capela de São Roque, os doadores do terreno e as demais famílias de imigrantes recém-chegadas à localidade. A construção de uma capela de madeira se iniciou logo em seguida, sendo São Roque homenageado como patrono do altar. O dia do Santo Padroeiro é comemorado em 16 de agosto. O templo servia para as famílias de imigrantes, sobretudo as oriundas da região de Cachoeira do Sul, que se reuniam nos finais de semana. Era ali que renovava a sua fé e seus filhos eram catequizados. Pelo que se sabe, no correr dos anos, foram chegando mais e mais moradores, também na quarta colônia. As mais antigas tradicionais famílias de imigrantes que se instalaram em São Roque têm os sobrenomes Lubian, Escobar, Mainardi, Leimer, Mussini, Previati, Vinturini, Lago, Rosso, Zanotto, Nazari, Casassola, Milan, Barufaldi, Souza Dias, Letrari, Ferri e Ferrão. E um pouco mais tarde as famílias Risson, Bruneto, Fante, Centenaro, Ganser, Togni, Sebem, Goulart, Zanon, Cardoso, Segala, Zorteia, Vanim, Fior e muitas outras famílias. Em 1953, iniciou-se a construção da segunda capela. Em 1935, iniciou-se a construção da segunda e nova capela, essa de alvenaria, em doação e participação da comunidade. Em 1957, a capela foi restaurada e modificada, como se encontra atualmente. Em seu interior ainda existem alguns bancos de madeiras, que foram construídos por marceneiros da época, alguns deles construídos na marcenaria de Ernesto Ferrão. Parte deles se encontram ainda na capela. Com o passar do tempo, a comunidade foi se tornando numerosa. Os colonos passaram a desenvolver novas técnicas, uma infraestrutura necessária para a manutenção dos mesmos no meio rural. Trabalhavam na agricultura, na extração de basalto, olarias que fabricavam telhas, moinhos, ferrarias, fábricas de cadeiras, soque de erva mate, serraria e estabelecimentos comerciais. Com o passar do tempo, a comunidade de São Roque adquiriu um segundo terreno, do senhor Isaac Pedro Vanim, com uma área de 835 metros quadrados. Esse último faz divisa com o primeiro terreno. No valor de 800 cruzeiros, conforme a escritura pública de 22 de agosto de 1977, no local onde hoje está edificado o Salão Social da Comunidade. Em 1943, a primeira diretora da Escola da Comunidade de São Roque, sempre a professora Maria Weber Ferrão, tinha matriculado em torno de 198 alunos. O grupo escolar municipal da localidade de São Roque foi criado muitos anos antes, porém só foi oficializado quando havia terminado a Segunda Guerra Mundial, coincidindo com a chegada dos ex-pracinhas brasileiros em meados de 1945, com o nome de Franklin Roosevelt, nome de um ex-presidente dos Estados Unidos. A escola se situava em um terreno entre a estrada e o Riacho de São Roque, pouco antes da ponte, sentido cidade e interior. A casa, ou parte da casa onde funcionava o colégio ainda existe e hoje abriga a subprefeitura do distrito. Os primeiros professores eram pessoas da comunidade, os que tinham um pouco mais de instrução e conhecimentos. Mais tarde, alguns professores municipais foram lecionar naquela escola, conforme o relato de alguns moradores que vivem ou viveram na comunidade naquela época. Assim reforçam com todo o seu conhecimento. Em 1961, construída uma nova escola novamente com a colaboração da comunidade, do senhor Abramo Ângelo Zanotto, que doou a madeira. Em 1971,
foi inaugurado o atual prédio de alvenaria, cujas terras foram doadas por Vitorino Rosso, Antônio Nazari, e a escola passou a ter o nome que traz até hoje, Abramo Ângelo Zanotto, que é o patrono da escola, por ser o único dos 3 maiores doadores que já havia morrido, como era costume da época. Em 30 de março é comemorado sempre o aniversário da escola. Esse ano, em 2015, a escola completou 54 anos com o novo nome Abramo Ângelo Zanotto. Os 4 patrimônios históricos e permanentes que são necessários à vida de uma comunidade, esses sim perduram para sempre. A capela, o cemitério, a escola e o salão social. O cemitério é um grande museu a céu aberto, também arquivo onde são guardados nossos antepassados e as histórias da comunidade. Na verdade, o cemitério e a primeira capela praticamente nasceram na mesma época, pois a população foi crescendo na mesma proporção. Surgiram as necessidades de um povo religioso que necessitava de uma igreja e um cemitério, depois a escola e, por fim, o salão social. O cemitério foi aberto em um terreno inicialmente doado pela família Eugênio Leimer, imigrante da Áustria. Era solteiro quando chegou à comunidade. Casou com Francisca Bento de Souza, então proprietária da área na época, por volta de 1915 e 1916. E, posteriormente, foram mais 3 doadores para a ampliação da área do cemitério, sendo que foram as famílias de Francisco Milan, Guerino Fronza e Tadeu Karzeski. Na área social, o time de futebol o Internacional de São Roque nasceu, ou seja, foi criado por volta de 1958. Dessa data em diante, sempre foi ativo e participante das atividades esportivas. Em São Roque e em toda a região, inclusive em outros municípios. Usufruiu de diversos campos para treinamentos e jogos. Começou nas terras dos Risson, junto à Estrada Geral, São Roque, a cidade. Depois para as terras do senhor Antônio Nazari. Mais tarde para as terras de Vitorino Rosso. Esse foi o penúltimo lugar. E mais próximo da igreja, atualmente está situado ao lado da capela. Em uma área fornecida pela família de Wilson Nazari, e no outro lado da estrada, em um ótimo campo. Em 1968, sagrou-se campeão do campeonato distrital. Já em 1970, foram campeões no campeonato paroquial invictos, e além de diversos títulos ganhos em participações em torneios na região. Porém, somente a partir de 1978 o clube existe oficialmente, conforme a ata 01 de 7 de janeiro de 1978, no Salão da Comunidade de São Roque, distrito de Passo Fundo. O distrito de São Roque foi criado pela lei número 958, de 10 de novembro de 1961. Quando criado, situava-se na região leste do município. As comunidades inseridas no território do antigo distrito, na região leste, era a seguinte: São Roque, sede, São José, Vila Coluce, São Brás, Capingui, sede Independência, Burro Preto, São Valentim, Vila Rosso, comunidades da região oeste, São Pedro do Engenho Velho, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Paz, Santo Antônio do Capinzal e Divino Espírito Santo e Santa Gema. Atualmente, após a criação do distrito da sede Independência, às margens da RS 324, pela Lei 2.733, de 24 de 12 de 1991, com uma área de 2.863 hectares. A população aproximada é de 1.200 habitantes. A criação do distrito da sede Independência aconteceu após 40 anos da criação do distrito de São Roque. Como a criação do distrito sede,
o Distrito de São Roque perdeu as seguintes comunidades: Capingui, Burro Preto e Sede Independência. Em 30 de agosto de 2010, com a criação do Distrito de Santo Antônio do Capinzal, pela Lei 2.567, de 5 de janeiro de 1990, como área desmembrada do Distrito de São Roque. Com isso, São Roque perdeu as seguintes comunidades: São Pedro do Engenho Velho, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Paz, Divino Espírito Santo e o próprio Santo Antônio do Capinzal, sede, na região oeste. Atualmente, o Distrito de São Roque situa-se na região central do município e é composto pelas seguintes comunidades: a sede São Roque, Nossa Senhora da Saúde, São José, Vila Coluce, São Brás, São Valentim, Vila Rosso. Possui cerca de 1.200 habitantes, tendo um conselho distrital, conforme lei número 4.359, de 11 de 12 de 2006. Na década de 1970, foi o período de maior concentração populacional do distrito. Isso foi na época da introdução de um produto que seria, em um futuro próximo, transformado em monocultura, a soja. São Roque foi o primeiro distrito a receber a energia elétrica pela Coprel por volta de 1971. Com isso, trouxe uma melhoria na qualidade de vida das famílias. São Roque e o início da Revolução Agrícola na década de 1960, em Passo Fundo. O trabalho com o surgimento dos clubes 4S se iniciou um pouco antes de a localidade se tornar distrito, sendo a maioria dos clubes organizados nas seguintes localidades: São Roque, Trevo da Esperança, São José, São Valentim, Santa Gema, Nossa Senhora das Graças, Capinzal. Conforme diz então o entrevistado, senhor Antônio Rovani, um dos primeiros a participar da organização dos clubes 4S, em depoimentos para o livro Tradição e Modernização de Cirlei de Fátima de Souza. Orlando Rovani, na época, era professor na escola Epitácio Pessoa, na localidade de São Luís. Comunidade extinta. Em determinado trecho do referido livro, fica claro que foi a partir das formações dos clubes que os jovens agricultores entraram em contato com as novas técnicas agrícolas e passaram a desenvolvê-las. Passados 100 anos, o Distrito de São Roque possui a sua economia na agricultura familiar, com 33% da cadeia produtiva de frango de Passo Fundo, pecuária de leite, agroindústrias em panificação, derivados de carne como embutidos, hortifruti e granjeiros, olarias, pedreiras, extração de pedras em basalto com britadores. 3 empresas instaladas no distrito, sendo uma empresa na coleta de resíduos líquidos com uma estação de tratamento, uma empresa de medicamentos veterinários homeopáticos e uma em recebimentos de grãos, em torno de 100 mil toneladas sacas ano. 2 empresas no transporte escolar para as 2 escolas existentes no distrito. Sabe-se que o setor primário, direto e indireto, tem uma considerável participação na arrecadação do município. Portanto, para que se atenda à infraestrutura rural de nosso distrito, é necessário que haja investimentos na ampliação das patrulhas agrícolas, em máquinas para atender as estradas, principais acessos das propriedades, que dê condições de trafegabilidade para o transporte da produção. O sinal da internet e telefonia, porque parte dessa produção que hoje tem que emitir as notas fiscais eletrônicas. A educação infantil, porque as poucas crianças que têm o dever de que devem ser alfabetizados em nosso meio, hoje temos em grande parte das propriedades com redes de água e poços artesianos, mas ainda tem muitas famílias com precariedade de água potável, sendo necessário investimento nas redes de água com perfuração de poços artesianos.
pois é uma emoção muito grande estar comemorando, juntamente com todas as famílias dizimistas, os 100 anos da comunidade de São Roque. E dizer a esta comunidade, essa caminhada se deve pelos esforços de todos os participantes de nossa comunidade. Quanto ao imobilizado que possuímos, esses bens que ao longo do tempo foi adquirido, que partilhamos na comunidade, em comunidade podemos assim dizer, podemos trazer o melhor avaliador de imóveis, o melhor PhD em engenharia civil ou arquitetura, para mensurar o que foi construído no passar desse centenário. Mas com toda certeza, isto pode ser dito por qualquer pessoa de bem sem grande instrução acadêmica, que o maior valor que temos é você, associado dizimistas, desde o mais atuante ao que escolheu a discrição de esperar a convocação para participar e expressar suas ideias e dar a sua colaboração para manter viva a nossa comunidade de São Roque. Quando não sabemos o que queremos em nossa comunidade, qualquer coisa serve. Ou quando não sabemos onde queremos chegar, qualquer caminho é bom. O nosso agradecimento a todas as pessoas, as famílias que se doaram através de seus trabalhos, aos ex-presidentes que coordenaram toda a caminhada da comunidade nestes 100 anos de existência, no qual foram homenageados com o descerramento de uma placa, esta junto à Capela de São Roque. Ao grupo de cantos que aqui se fez presente, juntamente com o Padre Geraldo, o Carlitos, que sempre tem contribuído com a sua ajuda. Os 100 anos da comunidade de São Roque simboliza o trabalho e a dedicação e a religiosidade desta comunidade. Sintam-se abraçados pela diretoria, que hoje está momentaneamente dirigindo esta honrosa comunidade. Obrigado a todos. Mais uma vez, ressaltamos a satisfação da Câmara Municipal de Passo Fundo em prestar esta justa homenagem à comunidade de São Roque pelos seus 100 anos de existência, sempre colaborando para o desenvolvimento da nossa cidade. Agradeço a presença de todas as pessoas que aqui estiveram e, após a execução do hino rio-grandense e da música símbolo do município, Gaúcho de Passo Fundo, fica encerrada a presente sessão solene. Música